E aí, galera, vamos continuar então a nossa luta, principalmente na resolução dessas questões de execução de contratos. Coloquei aqui uma caveirinha para dizer que não é só uma questão que é trash que nessa aqui não. São questões muito técnicas, certo? Então são questões técnicas, mas que eventualmente pode estar na sua prova, melhor dizendo, ok? Difícil cair na tua prova, mas se cair você vai ter condições. Como eu falei já várias vezes, questões difíceis são difíceis pela primeira vez. A partir do momento que você começa a verificar mais e mais, aí você está ficando cada vez melhor, mais corriqueiro, fica a questão mais trivial, ela vai se tornando, ok? Respire fundo, oxigênio no cérebro e vamos lá, bora. Aí você já bate o olho assim, vê uma questão desse tamanho, você já quase morre do coração, né? Então qual é a dica? Vai para a questão que ele está perguntando. Caso não seja suficiente, aí você volta para todo o enunciado. Vamos lá. Caso a administração não possua servidor com qualificação necessária para exercer a atividade de fiscal de contrato, é possível a contratação de terceiros para auxiliarem o servidor designado fiscal? Sim, isso é possível. O artigo 67 vai dizer isso. Vamos ver? A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, vulgo fiscal ou gestor de contrato, ok? Especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Veja, o que é interessante aqui, fiscalização, ó, sai daqui para cá. Fiscalização, acompanhamento e a fiscalização, mas principalmente a fiscalização deve necessariamente ser feita por um representante da administração. Não pode ser um terceiro, perfeito? Não pode ser um terceiro. Agora é permitido o que um terceiro assisti-lo, subsidiá-lo de informações, mas nunca ele fazer a fiscalização, ok? Está correto, então o item está trazendo isso. Questão 12. Em decorrência do princípio constitucional da livre escolha dos representantes, já viu isso? Princípio constitucional. A contratada pode indicar múltiplos prepostos para representá-la, bem como substituí-los a qualquer tempo. Nós não encontramos guarida na legislação da indicação de múltiplos prepostos, ok? Nada que impeça também, mas bem como substituí-los a qualquer tempo, não é bem assim. Por quê? Para você substituir um preposto deve ser autorizado um outro preposto pela administração. Veja só, o contratado deverá manter preposto, certo? Não tá dizendo que múltiplos prepostos, isso aí foi viagem do examinador. Agora, aceito pela administração. Isso significa que eu não posso substituir a qualquer tempo. Tem que ser aceito pela administração, ok? Então, a administração não pode não aceitá-lo. Então, pode não aceitá-lo. Então, não é qualquer tempo que ele pode substituir. Então, por isso, nosso item está incorreto. Questão 13. Durante a execução do contrato dos serviços de segurança e de vigilância do edifício sede do Banco Central, então segurança e vigilância, o representante da administração pública, o fiscal, responsável por acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, tem autonomia para autorizar a redução do número de postos de vigilância naqueles vigilância neles previsto. Ou seja, ele está dizendo aqui que o fiscal constatou que tem a quantidade superior ao necessário para a execução do contrato. Ele tem autonomia, o fiscal, de reduzir o número de postos de vigilância? Ou ele tem que passar esta demanda para a autoridade competente? Vai passar para a autoridade competente.
porque ele é só, aqui ele está dizendo aqui inclusive, ó, a ele compete apenas acompanhar e fiscalizar o que? A execução do contrato, certo? Então aqui falar sobre redução de número de postos, aí está relacionado não mais a acompanhamento, nem também a fiscalização, mas está relacionado aqui, relacionado à gestão do contrato. Então ele não é o gestor. Fiscal é diferente de gestor, ok? Então esse cara aqui não é gestor de contrato, perfeito? Então a ele só cabe o acompanhamento, fiscalização, registrar em documento próprio esses acompanhamentos, essas fiscalizações, mas nunca vai ter essa autonomia. Então ele não tem autonomia. Então o item está incorreto. Veja, artigo 67, que vai falar que o acompanhamento e fiscalização por um representante da administração designado e permitida a contratação de terceiros, ok? O representante anotará em registro próprios todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, ou seja, ele é um fiscal. Agora, as decisões e as providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, ok? Então ele vai ter que passar em tempo hábil essas informações aí. Então ele vai solicitar aos superiores para que ocorra essa supressão ou redução no contrato, perfeito? Então ele não pode fazer isso por conta própria. Questão 14. Qualquer auxílio prestado pela fiscalização na interpretação dos desenhos, memórias, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, poderá ser invocado para eximir a contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras. Ou seja, se tiver algum auxílio da fiscalização, poderá ser invocado para eximir a contratada de responsabilidade pela execução de alguma besteira que ela fez aí do serviço. Olha o que está dizendo no artigo 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiro. Então, quem é responsável? O contratado. E não se exclui, ou que seja, não excluindo ou reduzindo, ou até mesmo reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. Então, ainda que teve a fiscalização, o contratado não pode se eximir do que? Dos danos causados diretamente à administração a terceiros, ok? Então ele é responsável sempre. 15. Dada a deficiência de informações que comumente caracteriza o projeto básico, então está dizendo que o projeto básico, dada a deficiência de informação comumente, ou seja, está dizendo que sempre é muito comum, é o que? A deficiência nos projetos básicos. Então, por ter essa deficiência, deve ser prevista durante a elaboração do projeto executivo a necessidade de reformulação e variação de soluções técnicas. Então deve ser previsto, então, agora o que? Durante a elaboração do projeto executivo a necessidade de reformulação. Então, durante a elaboração do projeto executivo tem que ter aí a necessidade de reformulação e variações de soluções técnicas, porque o projeto básico é todo avacalhado. É isso? O projeto é feito de qualquer forma, o projeto básico? Não. O projeto básico, vamos ver a definição.
Projeto básico é um conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado. Então não é de qualquer jeito que ele é feito. Ele é elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Então não é de qualquer forma, perfeito? Então ainda tem conter os seguintes elementos: soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante a fase da elaboração do projeto executivo e de realização das obras de montagem. Então, ele deve ser então o que? Soluções técnicas suficientemente detalhadas de forma a minimizar a necessidade de reformulação. Então, a necessidade de reformulação e variantes e soluções técnicas, ela é minimizada pelo projeto básico. Ou seja, o projeto básico não é comumente caracterizado pela deficiência, perfeito? Então tá errada a questão aí, ok? Então ela é minimizada pelo projeto básico, ó, de forma a minimizar a necessidade de reformulação. Então tem soluções técnicas globais. Então tem soluções técnicas globais, é isso aqui. Soluções técnicas e globais são minimizadas então aí por meio do projeto básico aí a necessidade de reformulação. Questão 16. Desde que haja previsão editalícia e contratual e depois de demonstrada analiticamente a variação de custos, a eventual contratada no processo licitatório poderá solicitar a repactuação dos preços ajustados. Aqui não é repactuação. O erro da questão aqui é que é o que? É no caso de reajuste. Certo? O termo correto é reajuste. Repactuação ela ocorre nas planilhas de planilha de formação de preços. Não, vou colocar o nome correto dela aqui. Planilha de custos e formação de preços. Planilha de custos e formação de preços, que é o que? Utilizado em serviços contínuos, ok? Então repactuação, o termo repactuação é utilizado exclusivamente para serviços contínuos, ok? Então nesse caso aí não é no caso de um caso aqui, ó, de construção de uma nova escola pública. Então não é o caso de serviço contínuo, então não é o caso de repactuação, é um caso de reajuste. Veja só, reajuste é utilizado para remediar os efeitos da desvalorização da moeda. Pode ocorrer por dois critérios. Aqui, pela aplicação dos índices previamente estabelecidos GPM e NPCC, ou pela análise de variação de custos na planilha de preços. Então, nesse segundo critério, o nome é dado como repactuação, perfeito? Então, como repactuação, que é somente possível para serviços contínuos de dedicação exclusiva de mão de obra. Então, importante observar que as duas espécies de reajuste, que é o reajuste por índices e a repactuação, somente pode ser utilizado se tiver aqui previsão no edital, ok? E após um ano aí a contar da proposta. Então, voltando aqui, desde que haja previsão editalícia e contratual, depois de demonstrada analiticamente a variação dos custos, a eventual contratada no processo licitatório poderá solicitar repactuação? Não, porque no caso da repactuação é o caso de dedicação exclusiva de mão de obra aí de serviços contínuos, ok?
Então ele pegou esse item 2 e não pegou o geral aqui, ok? Para enquadrar ele no item 1 aqui, por exemplo. Perfeito? Aproveitando, nós temos ainda quem? A revisão, ou ainda o reequilíbrio no sentido estrito. Este reequilíbrio no sentido estrito é a segunda grande maneira de reequilibrar a equação econômica e financeira. Tem como fundamentos diferentes fundamentos diferentes do reajuste e não depende de previsão no edital, podendo ser concedida a qualquer tempo ao longo do contrato. E nós temos então revisão e nós temos quem? Nós temos reajuste. O reajuste ele pode ser por nesse sentido aqui, ó, reajuste por índice ou por variação de custo na planilha, ok? Aqui, revisão, não há necessidade de previsão no edital, ok? Que mais? Não precisa ser após um ano da proposta, ok? Da apresentação da proposta. Reajuste tem que ter previsão e após um ano. Então essa aqui é a diferença entre os dois, ok? Então vamos marcar aqui previsão editalícia e após um ano aí o reajuste. Então a revisão pode ser buscada quando ocorrem fatos posteriores à contratação. Revisão posteriores à contratação, ok? Que sejam imprevisíveis ou até mesmo eles sejam previsíveis de consequências incalculáveis, que representem o que? Um caso fortuito ou de força maior, como uma greve que impeça a fabricação do produto ou até mesmo uma enchente. Então uma greve ou uma enchente ou por conta de um fato do príncipe. O que é fato do príncipe? Quando um novo imposto é criado. Então nesse caso eu vou ter aqui o reequilíbrio, que é o caso da revisão ou reequilíbrio no sentido estrito, ok? Questão bonitinha, né? Você está gostando desse aqui, não tá? Pode dizer. Questão 17. No que concerne a execução dos contratos administrativos, a administração pública responde solidariamente com o contratado pelo inadimplemento dos encargos previdenciários. É a única situação que a administração responde solidariamente. Então, no caso previdenciário, correto, a administração vai responder solidariamente. Artigo 70, parágrafo 2º. A administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 31 da Lei 8.212. Questão 18. De acordo com a lei, deve-se exigir o atesto do fiscal do contrato no verso da nota fiscal referente aos serviços prestados pelo contratado. Esse é o ato que comprova o recebimento definitivo dos serviços em nome do contratante. Verso da nota fiscal não vai o recebimento definitivo. O que diz aí o artigo 73? Ó, em se tratando de obras e serviços definitivamente por servidor ou comissão competente mediante termo circunstanciado. Então não é no verso da nota fiscal, mas sim por termo circunstanciado assinado pelas partes após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, ok? Questão 19. As demandas de correção
deve ser encaminhadas à área administrativa. Então, demandas de correção, isso aqui é uma sacanagem. Deve ser encaminhadas a quem? A contratada. Ela quem vai fazer o que? A correção. Correção do objeto. Ok? Então veja, o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifique vícios. Então, no objeto do contrato que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes na execução da execução ou de materiais empregados. Então, veja, as demandas devem ser encaminhadas à contratada. Encaminhada normalmente por quem? Pelo representante da administração, que é o fiscal. Então, quando o fiscal vir uma situação que é a execução do contrato, que vai ter algum vício, alguma incorreção, serviço mal feito, ele vai mandar ao contratado para reparar ou corrigir, remover, reconstruir aí o objeto, ok? Exemplo, uma fiscalização de limpeza. Então o fiscal constatou que o serviço foi mal executado, ele vai solicitar quem? Ao preposto, que é o representante aí do contratado, para corrigir aí o serviço mal executado, que é o objeto, perfeito? Então é isso que está dizendo o item aí. Questão 19, já foi. Questão 20, derradeira agora. A inadimplência do contrato em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. Regra: não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. Perfeito? Isso aqui está previsto na lei, ok? Nem onera o objeto do contrato ou mesmo restringe a regularização e o uso das obras e edificações. Certo? Então, posso regularizar uma obra que tenha problema com encargos trabalhistas que estão prestando para serviços aí para a União, por exemplo. Inclusive perante os registros de imóveis. Isso aqui é a literalidade da lei, ok? Agora, tem a súmula do TST, a súmula 331, que vai dizer que a administração pública responde o que? Subsidiariamente nesses encargos aqui, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais, quando ocorrer falhas na fiscalização. Então, se for constatado falha da administração, a administração pública vai responder subsidiariamente. Nem precisa falar que depois o fiscal vai se ver com a administração, né? Então, vamos ver. A inadimplência do contrato com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento e nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Então, foi a literalidade da lei, então o item está correto. E assim, terminamos aí a nossa bateria de exercícios. Vamos para a última e derradeira desse bloco. Tá vendo que nem doeu tanto? Um abraço, fiquem com Deus.